Bom, gente, vamos começar aqui a aula 2, certo? Nessa aula falaremos um pouco sobre as noções básicas sobre erros, pelo menos as principais. Então, dando início a essa aula, vamos lá. A resolução de problemas, numericamente, né, envolve várias fases que podem ser assim estudadas. Só recapitulando as fases, né? Você tem um problema real, né, do qual é preciso fazer levantamento de dados acerca deste problema, né? Se o levantamento for satisfatório, passa-se para o próximo momento, que é a construção do modelo matemático. Daí, escolhe-se vem a escolha do método numérico adequado para a resolução do teu problema. E, por fim, vem a implementação computacional, né, desse método. Daí vem a análise dos resultados obtidos através do computador e, por fim, né, se necessário, reformular um modelo matemático, né, e ou escolher novo método numérico. Isso caso você venha a encontrar resultados não muito satisfatórios, né? E se for satisfatório, então você para por aí, né? Então, mesmo que todas as fases sejam realizadas corretamente, é comum que os resultados obtidos estejam distantes do que se esperaria obter. Isso pode ocorrer. Isso porque os resultados dependem também, né, da precisão dos dados de entrada, da forma como estes, né, dados são representados no computador. Então, isso é importantíssimo, né? Esse item 2. Das operações numéricas efetuadas, né, porque o computador ele vai fazer essas operações, né? Bom, vamos só agora aqui um pouquinho sobre os sistemas numéricos, né? Exemplo 1. Questão de uma prova, tá certo? Ó, calcule a área de uma circunferência de raio 100 metros. Aí temos aqui a resposta de 3 alunos. Um aluno A respondeu 31, né? 400 metros quadrados, outro 31,416 e outro 31,415, aliás, perdão, 31,400, o outro 31,416 e o outro 31,415,926,54 metros quadrados. Aí a gente poderia se questionar por que encontramos 3 respostas diferentes para o mesmo enunciado, o mesmo problema, né? A resposta está aqui. Porque existe essa diferença, né? Bom, a diferença ocorreu, né, na forma como o aluno representou o π. O aluno A, ele obteve aquela resposta porque ele representou o π por 3,14. O aluno B, ao invés de representar por 3,14, ele representou por 3,1416. Já o aluno C, ele colocou π com essa representação aqui um pouco maior do que as duas anteriores, e, neste caso, o erro depende exclusivamente da aproximação escolhida para π. Então, num problema, né, dependendo de qual você faça essa aproximação para uma dada variável, pode acarretar essas diferenças. Então, veja que as diferenças de resultados, né, elas podem sofrer grandes alterações a partir, né, da aproximação de algumas variáveis. Qual a resposta correta para essa pergunta? Não existe uma resposta correta, né? Porém, quanto maior o número de dígitos utilizados, maior será a precisão. Então, a letra A lá a resposta do aluno A estava errada? Não. Porém, talvez não esteja com a precisão desejada. E assim vai para o B. No caso dos 3 analisados, o C obteve uma precisão maior para a sua resposta. É possível obter exatamente esta área, qualquer que seja a circunferência, a sua área nunca será obtida exatamente. Por quê? Porque o π não é um valor exato. Portanto, essa área aí vai sempre ser obtida aproximadamente.
Representação de números, né? A representação de um número depende da base, né, escolhida, né, ou disponível na máquina em uso e do número máximo de dígitos utilizados para sua representação. Vejamos um exemplo. A área de uma circunferência, todo mundo sabe que é π vezes r ao quadrado. O número π não pode ser representado através de um número finito de dígitos, né? É um caso infinito de dígitos, né? Então, vamos ver aqui um exemplo no caso do sistema decimal. Quando a gente tem um número 86.409, né, a gente sabe que o número 9 representa, né, nesse sistema posicional a casa 10 a 0, a casa das unidades, o número 0 a casa das dezenas, ou seja, o 10 a 1, o número 4 é centenas, né, o 6 as centenas de milhar, quer dizer, o número 4 é centenas, o 6 né, dos milhões e o 8 das dezenas de milhar. E aí o que acontece? Você vai ter 9 vezes 10 a 0, 0 vezes 10 a 1, 4 vezes 10 ao quadrado, e ao somar tudo você vai obter exatamente o número desejado. Essa forma aqui, ela é dispensável, não precisa você fazer isso para o caso da base 10, porque o número aqui representado, né, bate exatamente com a sua representação, mas se tiver uma base binária, por exemplo, isso não é verdade, né? Na base binária, por exemplo, o número 1101 representa o número 45, né? Isso no sistema decimal. E aí, a ideia é a mesma do sistema decimal, né? Se tiver uma 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, como aqui a base é 2, você vai ter 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, basta multiplicar e somar e ter o número desejado. Então, esse processo é fácil. Se quiser fazer o processo inverso, só pegar 45 e dividir por 2, aí depois dividir por 2, por 2, por 2, até cessar o processo. Bom, um computador, né, opera normalmente no sistema binário. Portanto, a interação entre o usuário e o computador será da seguinte forma, né? O usuário ele envia ao computador os dados no sistema decimal, né? Esta informação é convertida para o sistema binário, né? Porque a linguagem do computador é binária. Então, todas as operações são efetuadas no sistema binário e o resultado final são convertidos novamente para o sistema decimal e aí você coleta esta informação. Então, esse processo joga a informação no sistema decimal, o computador transforma para o sistema binário, faz a operação no binário, depois volta para o decimal, por si só, aí esse processo já gera erros, tá certo? Por si só, esse processo já gera erros. Vamos falar aqui sutilmente da aritmética do ponto fotônico. Por que sutilmente? Porque nesse curso a gente não vai usar nenhum tipo de software, a gente não vai usar implementação de computador, a gente não vai rodar nenhum caso, efetivamente falando. Então, a gente não vai, digamos, ver acontecer esse tema aqui na aritmética do ponto fotônico, saber como o computador ou calculadoras faz lá as operações, qual a linguagem que ele usa. Como a gente não vai trabalhar com nenhuma máquina, nada, não vai implementar nenhuma situação real, então praticamente não vai usar isso, né, em nenhum momento. Vou dar aqui só uma pinceladinha rápida, só para dizer que não viu, mas é um assunto que não precisa ir a fundo. Algoritmos significativos, né? Os algoritmos significativos de um número são aqueles que podem ser usados com confiança. Corresponde ao número de algoritmos corretos mais um algoritmo estimado. Isso você percebe bem aqui, ó. Ao fazer essa leitura bem aqui, o que você percebe aqui? Ó? Aqui está 2 e 3, né? Maior do que a metade, então dá 2, aí você vai ter aqui 2,5, né? 2,5, aí aqui vai ter 1, 2, 2,50 e alguma coisa, enfim. Quando você vai observar lá o contexto, você vai ter lá 2,85, 2,87, 2,89. Então, observe que, por exemplo, o 2 e o 8 aqui, por exemplo, eles se repetem, então são os algoritmos corretos. E o último é o algoritmo estimado. Então, isso quer dizer que para ficar bem fielmente representada essa leitura, a gente teria que representar por 3 dígitos, né? Tá certo?
Então, é isso. Algoritmo significativo. Vamos ver um exemplo, né? Quantos algoritmos significativos tem o número 45.300, né? Ele pode ter 3, 4 ou 5 algoritmos significativos, depende de os zeros serem considerados, né? Conhecidos como confiança, né? Está aqui a situação, né? Nesse caso aqui, a gente vai ter 3 algoritmos. Bom, veja, observe que o 4, o 5 e o 3, né, são os algoritmos significativos, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter 3, no último a gente vai ter 4, no último a gente vai ter 5. Vejamos esse novo exemplo aqui. Ó. Quantos algoritmos significativos tem um número, né? Então, veja que aqui é ideal a gente colocar todos eles, né, numa mesma representação. Então, todos podem ser colocados na fórmula 0,18 vezes 10 elevado a alguma coisa, certo? Esta é a forma de representação de um número em aritmética de ponto flutuante. Bom, aí nesse caso aqui, eu vou deixar para vocês lerem, tá certo? Leem exatamente isso. E aí o que acontece? Em qualquer máquina, né, apenas um subconjunto dos números reais é representado exatamente. Né? Portanto, as representações de um número real será realizada através de truncamento e arredondamentos. Então, são os erros mais comuns que acontecem, né? O erro de truncamento e o erro de arredondamento. O erro de arredondamento é o que vocês viram lá no início do exemplo com o pi, né? Para aqueles 3 alunos lá que foi observado. O erro de truncamento é, por exemplo, digamos que você tem uma série, vamos supor, uma dada série geométrica, não importa qual seja. Aí você vai ter aqui infinitos termos, uma soma, né, de infinitos termos. E aí, você não pode trabalhar com uma soma infinita, certo? O que você vai fazer? Você vai truncar essa série e vai considerar só alguns termos dela. Ao invés de considerar a soma dos termos infinitos, você vai considerar uma soma só de uma certa quantidade de números finitos. Então, isso significa truncar. Truncar significa isso, tá? Então, ao truncar uma série, isso vai ocasionar erros. E ao arredondar uma determinada medida, isso também vai ocasionar erros. Ok, gente? Então é isso. Então, essa parte vocês dão uma olhadinha, já que a gente não vai usar implementação no computador, se não vai usar, então, portanto, não vamos dar a devida atenção, tá bom? E aqui vamos para o que a gente mais importa, que são os principais tipos de erros, né? Que é o erro absoluto e o erro relativo, vamos ver como são definidos, né? Erro absoluto, né? Valor verdadeiro, nada mais é do que o valor da aproximação, mas o erro absoluto. Então, o erro numérico é igual à discrepância entre o valor verdadeiro e a aproximação, certo? Que é chamado de erro absoluto. Portanto, o erro absoluto, ou seja, o erro absoluto, nada mais é do que o erro verdadeiro menos a aproximação. Portanto, está aqui, o erro absoluto da variável x vai ser a sua medida real menos a sua medida aproximada. Então, essa diferença é o que a gente chama de erro absoluto. Tá? Ou seja, não leva em conta a ordem de grandeza. Agora, vamos ver aqui o erro relativo. O erro relativo é a razão entre o erro absoluto e o valor aproximado. Então, é a razão entre o valor absoluto, que é o numerador, e o valor aproximado. E o erro relativo percentual só basta multiplicar por 100 e transformar essa continha aí em porcentagem. Vamos ver isso através de exemplo, como é que fica, como é que se calcula o erro absoluto, o erro relativo e o erro relativo percentual. Vejamos o exemplo 5. Suponha que você tenha a tarefa de medir os comprimentos de uma ponte, né? E de um parafuso e obteve as medidas de 9,99 centímetros e 9 centímetros, respectivamente. Se os valores verdadeiros forem 10.000 centímetros e 10 centímetros, respectivamente, calcule em cada caso os erros absolutos e o erro relativo percentual. Então, vamos lá. Letra A, o erro absoluto, se a gente for observar lá, calcular aquela diferença, a gente vai ver que todos vai dar 1 centímetro. Opa, então quer dizer que não houve diferença. Mas já no erro relativo, assim, como é que você calcula o erro relativo? É você pegar o erro absoluto, que é no caso 1, e dividir pelo erro aproximado, né? No caso
no primeiro caso, o erro aproximado aqui foi de 9, né? Então, você vai pegar 1 e dividir por 9, que vai dar 0,01. Multiplica por 100, vai dar isso em porcentagem. Detalhe, aqui estou falando para a ponte. Para a ponte, no caso, seria quem? O erro aproximado é 9,999, então eu vou pegar o 1 e dividir por isso aí, que vai dar isso aqui, certo? E multiplica por 100. E aqui está o erro do parafuso. Então, veja que, embora o erro absoluto foi o mesmo, mas veja que o erro relativo não. E há uma diferença bem significativa entre o erro relativo percentual de um e o erro relativo percentual de outro. O que isso quer dizer? Quer dizer que o erro absoluto não é um erro legal, né, para se ter uma avaliação mais precisa. Então, acho que então perceba que o erro relativo percentual, né, ele retrata melhor, né, esse erro, tá certo? Então, embora as medidas tenham um erro absoluto de 1 centímetro, né, o erro relativo para o parafuso é muito maior, né? Então, a medida da ponte foi bem feita. Isso quer dizer que se o erro pequeno foi bem feita, mas a estimativa para o parafuso deixou a desejar, né? Então, para os métodos numéricos, né, o valor verdadeiro será conhecido apenas ao se lidar com funções que podem ser resolvidas analiticamente, o que é quase impossível na prática, onde a maioria dos problemas são resolvidos de forma numérica, através de grandes softwares, de grandes computadores, de computadores com grandes memórias, né? Nas aplicações do mundo real, geralmente não conhecemos a resposta verdadeira, né? Nesses casos, encontramos, né, um limite para o erro, né? O que fornece o pior caso de erros. E aí, daqui em diante, vai ver como calcular esses erros máximos e mínimas, não vai ser o caso para a gente. Então, a gente encerra essa aula por aqui e fiquem com